Paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fé TV. E hoje conosco um grande cantor gospel que está trazendo de volta os corinhos evangélicos, tão popular, tão simples, mas tremendamente poderoso. Conosco, em nossos estúdios, Isaías Cardim. Seja muito bem-vindo, Isaías. Muito obrigado, pastora. Oi, gente do Pode Fé TV. Fica ligado que hoje essa tarde promete, viu? Amém. Nos conte um pouco, né? Todos querem saber quem é o Isaías Cardim, de onde você surgiu, como foi essa sua inspiração para a música, trazendo de volta os corinhos evangélicos. Isaías Cardim é pai, é filho, é neto, é irmão, mas não deixa de ser servo. Amém. Acima de tudo, eu sou servo de Deus e essa é a minha verdadeira essência. Sendo servo de Deus, eu aprendi a servir em todos os momentos, em todos os tempos, e Deus tem sido generoso comigo. Deus tem sido bondoso comigo. Isso é um pouco de Isaías Cardim. As nossas canções também surgiram dessa forma, né? Servindo a Deus em todo momento, em oração, em busca, em obra, adorando. E quem descobriu quem? A música descobriu Isaías ou Isaías que descobriu a música? Eu acredito que a música me descobriu, né? Deus falou, vai lá, música, vai até ele, que agora você vai descobrir ele. Porque na minha família não tem ninguém que seja músico, ninguém que entenda de harmonia, ninguém que entenda de percussão. Na verdade, toda a minha família, na verdade, quando eu nasci, meu pai profetizou que eu seria pregador, minha mãe profetizou que eu seria profeta. Eu tô com minha mãe, né? A canção não deixa Amém. de ser uma profecia cantada, Verdade. né? Agora nos conta, por que corinhos? Tantos ritmos e você é um jovem. É Por verdade. que, como foi esse seu chamado para cantar esse segmento, né? Esse ritmo que muitas vezes está tão esquecido. Tem que ter coragem para cantar corinho, porque às vezes a gente é muito criticado, né? As pessoas acham que é só oba-oba, roda-roda, às vezes acham que é só um movimento, é o neopentecostal, e tive que ter coragem, né? A nossa igreja, ela tem essas raízes, as raízes antigas dos corinhos de fogo, não aquele oba-oba, não, aquele corinho que não edifica, mas aquele corinho, né, de madrugada, quando eu orava, os corinhos do monte, os corinhos da vigília, e é isso, Deus tem me usado para resgatar essa essência. Até que Quem Me Protege Não Dorme, né, é um corinho que ele é atual, mas ele traz aquela essência antiga, né, dos anos 2000. E você que compõe as suas músicas, nos conte um pouco sobre isso. Graças a Deus, Deus por intermédio da sua palavra, pastora, ele tem misericórdia de mim e me fez compor. Descobri esse talento, descobri esse chamado com 15 anos da pior maneira possível. Se vocês quiserem saber como, foi uma frustração amorosa, né? Eu gostava de alguém e a pessoa não gostava de mim. E a gente começou a escrever assim, através dessa frustração. Eu escrevi uma música. A primeira música foi uma música romântica. E depois de lá, acompanhando a história do ministério, né? Para quem não sabe, minha mãe é pastora de igreja há mais de 12 anos. E vendo a história dela, Uhum. e a história dela começou a me inspirar, né? E a primeira canção que eu compus, mesmo, a segunda, na verdade, foi a que Deus elevou para a Bahia e também para o Brasil. Não da forma que Quem Me Protege Não Dorme, mas algumas pessoas conhecem bastante. A gente tem mais de 400 mil visualizações nessa música conhecida como Homem de Branco. E através da história de minha mãe, né, de uma frustração ministerial, de uma traição, de uma pessoa que sentou na mesa com a gente, né, dividiu a mesma janta, o mesmo café, depois saiu de lá, rompeu o ministério e levou até essa parte. E aí, minha avó estava na sala, eu lembro como um dia de hoje, né? Minha avó estava na sala com a televisão. O clima lá em casa era um clima triste, né? Um clima de luto Muito espiritual, né? Porque é pesado. uma perca, né? Você confiar, você contar e você. Uma decepção, uma grande Exatamente, decepção. uma decepção terrível. E minha mãe estava no quarto e eu falei, "Ó, certamente minha mãe tá orando." Alguém liga e fala assim: Ó, fulano de tal tá aqui agora. Boa parte das pessoas que você confiava tá nessa casa e o assunto é você, né? E aí falaram atrocidades. E eu falei, Deus, eu não posso resolver essa situação, mas eu confio em Ti. O que eu posso fazer? Eu ouvi a voz de Deus e quem ouve a voz de Deus conhece a voz de Deus, né? Deus falou assim, vai no quarto, pega teu violão velhinho,
aquele violão que nem corda tem direito, tava faltando uma corda. Eu falei, esse daqui, Deus. Fui lá, peguei o violão e saí do quarto, né? E fui até a varanda. Eu lembro como o dia de hoje, já era por volta de 17h30 da tarde. E aí Deus começou a derramar a canção na minha boca que foi: Tem um homem de branco falando comigo. Ele está me alertando daquele perigo. Ele abriu os meus olhos para me alertar, mas achei que era coisa da minha cabeça. Doeu, doeu. Quem eu amava no final me traiu. Doeu, doeu. Quem eu confiava no final me traiu. Então, essa foi a primeira, uma das segundas composições que eu fiz na minha vida. E Então aí, a gente vê assim o mover de Deus, né? sim, No momento daquela dor, né, daquela exatamente, frustração que vocês exatamente, tiveram, Deus te leva. Não exatamente. foi um caminho ali de querer aquela justiça humana Uhum. ou de querer combater de Era divino frente. mesmo, Aí era Deus te entregar na conduz mão de para Deus. louvar. E aí, acredito, eu na varanda escrevendo, na mesma hora, Deus ajuste aqui, conserte ali, é dessa forma. Eu falei, tá pronto, Deus. Deus falou, vai, pega teu celular. E quando eu peguei o celular, eu postei nos status e daqui a pouco alguém falou, Isaías, sua canção tá no Rio de Janeiro já. Foi assim, imediatamente, em questão de 2 dias. Eu, oxe, como assim, gente? Eu nem canto só, só canto, eu sou canto ali da minha igreja, eu Então foi tenho. brincando É, e as coisas foram exatamente. acontecendo. Na varanda, nesse mesmo dia, e daqui a pouco. Na verdade, quando eu postei, eu falei, eu vou apagar, porque todo mundo tá sabendo da história, então a história vai se tornar Pública, vergonhosa e né? vai se propagar agora. Tipo, olha lá, eles estão passando por isso e ainda expõem. E, na verdade, a vergonha, através da vergonha, veio a dupla honra. E aí foi a minha segunda composição, né? E chamada Homem de Branco, que ela tá ali tete a tete com quem me protege não dorme. Inclusive, fique ligado que a gente vai relançar essa música e eu acredito em Deus que essa música vai falar novamente com o Brasil. Você vem de uma família sacerdotal, de uma família evangélica? Verdade. Minha mãe é pastora, meu pai hoje não se encontra na presença de Deus, mas foi evangelista, missionário por muito tempo, né? A gente ficou ali, se eu não me engano, dos primeiro aos 3 anos de idade, ou 5, né, minha mãe? Na cidade de Gandu, não sei se vocês já ouviram Já. falar, né? Comendo cacau na roça, comendo manga verde com sal. E tive meu primeiro contato com a obra na obra missionária. Era sofredora, era árdua, mas isso que me fez ter essa raiz que eu tenho hoje. E esse brilho que a pessoa fala, né? Que é diferente. E como é que surgiu o corinho na vida do Isaías? O Corinho de Fogo surgiu justamente através desses ministérios, dessas obras, né? Da obra frequentava, de muito monte, de muita vigília, de muita madrugada, de muita oração. Minha mãe sempre foi uma mulher pentecostal, né? Das línguas estranhas, avivada. Eu fui batizado com, se eu não me engano, 13 anos de idade. E eu lembro como hoje, eu estava lembrando essa história para contar até aqui no podcast. é, Meus irmãos eles foram batizados no Espírito Santo de Deus primeiro que eu. E aí, quando eu vi meus irmãos sendo batizados, eu fiquei com aquele sentimento: será que só eu que não vou ser batizado? Será que só eu que não vou receber esse fogo? E eles ficaram vermelhos da presença de Deus. Aí minha mãe falou: vamos no monte, continua orando. Eu falei: será que eu sou o pior pecador, Jesus? E aí, uma vez, indo no monte, voltando, fazendo campanha: Deus batiza Isaías, batiza Isaías. É, Minha mãe olhou pra mim e falou: filho, começa a dar glória, 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 glória. E daqui a pouco, em glória, em glória, em glória, glória. Na cozinha de casa, a gente começou, né? Eu comecei a falar línguas estranhas. E eu quero dizer a vocês, né? Não só o corinho, mas a gente não pode deixar a chama se apagar. E eu falo a Deus que eu tenho muita saudade de sentir aquela presença de novo, aquela paixão. Aquele batismo com o Espírito Santo. Não falar pela performance, que hoje muita gente fala pela performance, né? A línguas estranhas tá vazio, tá oco. Mas aquela chama que se arde, que você vai andando a 2 km evangelizando, dando folheto, fazendo a obra de Deus, dando sopa, indo pro monte, depois do monte indo pro culto, do culto, o Vivendo aquele ciclo de primeiro oração. amor, né? A minha vida foi assim, muita busca. Eu lembro que a gente saía da escola, minha mãe falava: hoje é sexta-feira, vocês não vão se divertir, dobra o joelho aí. Começava o jejum meia-noite, ia sábado de manhã encerrar o jejum no monte e domingo ia fazer a obra de Deus. Imagina. Então, assim chegou o Corinho de Fogo na minha vida através dessas orações e das raízes pentecostais. E existe alguma preparação
quando você vai fazer a sua composição? O que não pode faltar? Antigamente eu acreditava que eu tinha um pouco mais de pensamento assim, isso não vai dar em lugar nenhum, Uhum. né? Vai ser só aqui. Mas por vezes Deus me deu o sinal, aí eu lançava no Instagram, né, o Reels, no feed, daqui a pouco era 100 mil, 200, 300. Eu falei, "Ô, esse negócio aqui tá dando certo." Eu acho que agora tá na hora de me preparar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito esforçado naquilo que Deus depositou em minha mão, né? Não tem como você pregar sem ler a Bíblia antes. Não tem como você cantar sem você se preparar antes. Claro que tem um preparo do Espírito de Deus, que é o espiritual, mas a gente tem que se preparar o físico. Eu rompo essa madrugada, relendo Bíblia, porque a minha inspiração vem de lá, e a inspiração de nós que somos cantores, pregadores, tem que ser da Bíblia. É ali que é a nossa luz, é ali A que é a nossa referência. base, é ali que é a nossa referência. E depois eu parto para o dicionário, né? Tem que ir para o dicionário para aprender a falar as palavras corretas, da maneira certa. Buscar a palavra onde ninguém tem, né? Porque hoje todo mundo fala, basicamente, vem na mesma linha, né? Então existe esse preparo. Eu acredito que Deus entendeu esse meu esforço e decidiu agraciar a minha vida. Então tem sim um preparo. Pelo menos para compor, né? Está no caminho certo. Exatamente. Isaías, quando você, canta os seus corinhos, e já vimos que está muito bem pautado, né, na palavra de Deus. Qual foi o momento que te marcou quando você começou a louvar esses corinhos e houve aquela transformação espiritual no ambiente? Basicamente, todos os dias eu vivo isso intensamente. O corinho para mim faz parte da minha história. Eu não canto algo que é a história de alguém. Já falei, Deus, eu preferia que fosse a história de alguém. Eu preferia que fosse outro compositor. Eu componho aquilo que eu vivo, que nós vivemos, porque Isaías é um rapaz de família, é um rapaz que vem de berço evangélico. E aí, acredita que tanto falar, acabei esquecendo a pergunta, se ela fala de novo. Sobre você estar cantando e depois ver aquele mover espiritual nos seus corinhos. E aí, todos os dias intensamente, eu vivo isso, né? Eu acredito, pastora, eu vivo isso intensamente, tão intensamente que às vezes tem lugares e tem ambientes que não entendem. E é muito fácil falar, é só um menino. É igual Mical quando viu Davi dançando na Dançando na presença presença. de Deus, né? Então tem gente que fala, eu lembro que alguém falou assim mesmo, caraca, quando eu vi o clipe de Isaías é engraçado, né? Que ele gesticula com o ombro, ele gesticula com a mão, eu não consigo ficar parado, né? Porque É o a seu presença estilo. de Deus é exatamente a presença de Deus. Então todo dia eu vivo isso, né? O avivamento da parte de Deus. Agora, quando você começou, alguém disse: "Ah, isso não vai dar em nada, corinho, não, não segue esse caminho não". Você teve, pessoas que te colocaram, te impulsionaram ou tiveram mais pessoas que estavam te desanimando? "Ah, deixa isso pra lá, não vai dar em nada"? Graças a Deus, né, eu tive mais pessoas para me impulsionar, porque eu sempre fui um cara cercado de pessoas que querem o meu bem. Mas também já vieram pessoas que falaram, larga esse ritmo, né? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum, você não vai pisar em certos tipos de igrejas, em certos tipos de ambiente. Você é só isso aí. Mas esqueceram que eu não só sou isso aqui. Limitaram o poder de Deus. Eu falo para meus amigos Uhum. pregadores, cantores, não existe um rótulo de Isaías. Hoje vocês estão me vendo cantando, compondo, amanhã eu posso estar pregando. Eu já escrevi um corinho pregando a palavra de Deus, que foi preservado por Deus, né? Come pão, Elias, beba desta água. Então, assim, esses comentários serviram para mim como combustível, não para provar eles, mas porque eu acredito na promessa de Deus. Porque o que eu vivo hoje, o que estamos vivendo aqui nesta tarde, crer em Deus, não era o meu sonho, mas era o sonho de Deus. É a direção de Deus, é a promessa dele. Agora, você já tocou, cantou algum outro estilo musical antes do corinho? Aqui na Bahia a gente diz que é adoração, né? Adoração é Uhum. aquele ritmo mais calmo, né? Hoje tá no worship, mas eu sempre vim dessa base do corinho e mesclo. Eu gosto muito de louvar, embora tem gente que não goste, né? Que a minha voz é mais pro lado do corinho, mas é sempre esses dois ritmos. Louvor, né? Como a gente diz aqui na Bahia, adoração e corinho, né? Corinho de manhã, corinho de tarde, corinho de noite. Já teve algum momento difícil você cantando seus corinhos? Já enfrentou alguns momentos Ah, difíceis? foi muito.
Se eu falar aqui, não vai ter espaço no podcast, porque dizem que homem não chora, né? Mas se eu contar todos os momentos, eu falo pro pessoal lá da igreja, né? Tem gente que passa a luta e demonstra na face, né? Vai pro culto, hoje eu não tô bem. E eu falei, quando vocês me viram aqui, um dia que eu não cantei, e vocês falaram assim, esse dia ele tá ferido. A não ser que o Senhor Deus revelasse, Uhum. né? Mas a canção foi o meu alívio, a canção, o corinho é o meu refúgio, e é ela que tem me colocado de pé, a palavra de Deus. Então, já Uhum. cantei 365 dias do ano, né? Vamos, 300 foi passando luta, passando prova. Mas eu tô querendo Damares, agora é só vitória, né? O que Deus vem te ensinando através da obediência, cantando esses louvores. Deus vem me ensinando que ele é fiel. E quem é infiel sou eu. Se todos nós parássemos para ser fiel, obedecer a palavra de Deus, já era para isso aqui estar acontecendo há muito tempo. Mas talvez não aconteceu por causa de uma desobediência minha. Uma palavra, um conselho, um aviso. O segredo que eu tenho para dar a você que está ouvindo esse podcast, onde quer que você esteja do Brasil, aonde você quer que esteja da Bahia, obedeça a Deus. O chamado requer obediência. O chamado requer zelo. O chamado requer cuidado. Quando o Senhor fala com Samuel, ele fala, Samuel, Samuel. Ele corre até ali e diz, oi, meu Senhor. Ele não Não conhecia, não sabia conhecia, discernir a voz de não Deus. conhecia. Depois de muito Deus insistir, ele falou, quando Deus falar mais uma vez, a voz fala mais uma vez, tu fala. Fala que o teu servo ouve. E eu me sinto como Samuel, eu me sinto como Isaías. Eu acredito que eu faço parte da geração Eis-me aqui. Deus acabou de trazer uma mensagem, né? A gente pentecostal trouxe um rolo. Eu aqui vim gravar um podcast, né? Eu falei, Jesus, e Deus aqui trouxe a mensagem. Eu vou ter que obedecer. Porque se eu não obedeço, eu viro exemplo. E eu falo com meus amigos, eles fazem, eu não. E você vê essa conexão entre os corinhos, o altar e a congregação? Com toda certeza. Se eu não pregasse o que eu vivi, se eu não cantasse o que eu vivi, que eu vivo, eu não estaria aqui, né? O mesmo Isaías que canta no palco, é o mesmo que canta na mesma intensidade na igreja, que canta em show, que canta nas agendas. Então tem que estar alinhado, né? Tudo alinhado. Um só Deus, o mesmo propósito e o mesmo chamado. Porque tem gente que assim, não, Deus abençoa, as agendas não são mais como antes. Igreja, não conte comigo mais não. E Deus, por muito tempo, 3 anos do meu ministério, Deus só me trazia agenda sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. 3 anos que foi com essa música Homem de Branco. E aí Deus falou, prepara a igreja, prepara o ministério, falou, se prepara, né? Eu lembro que Deus falou até com minha mãe, aí tem dias que você vai sentir saudade do teu filho, e tem sido isso. Tem dias que a gente não consegue, né? Às vezes é 5, 6 agendas em 2 dias. E eu acredito que vem mais da parte de Deus, mas eu procuro sempre ter a cobertura espiritual e tá alinhado. E chego da agenda e vou correndo pro culto. Chego atrasado, posto no Instagram, o povo fala, mentira. É verdade. Aqui é minha base, aqui é a minha raiz. Não tenho como perder esse contato. Se eu perder esse contato, esses vão me ver perdido. Cantando o que todo mundo canta, falando o que todo mundo fala, vivendo o que todo mundo vive, mas eu não. Eu tenho base, eu tenho casa, eu tenho Deus. Onde foi que explodiu Isaías Cardim? Quando começou a ter esse contato direto com essa grande recepção dos corinhos? Na igreja ou já nas redes sociais? Na igreja, a igreja me abraçou muito, mas eu acredito que nem o próprio ministério tinha a percepção Da da grandeza, da grandeza. dimensão que estava. E eu entendo eles porque nem eu. Tinha dias que eu corria para cantar, minha mãe saía para fazer agenda, né? Que minha mãe prega, né? E prega bastante. Ela tá até retornando para as agendas, que ela parou mais para pastorear. E ela entendeu também o chamado de Deus. E por vezes minha mãe ia pregar e me levava para cantar, e eu brigava com ela, não, me chama para cantar não. Isso aqui não é para mim não.
quero ser blogueiro, quero ir pro Instagram. Eu tinha esse sonho. Na pandemia todo mundo viveu isso, né? Terminou indo de outra forma, né? Exatamente. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, né? Mas uma vez eu tava nesse assunto de composição, eu me descobri tanto como compositor que eu falei, eu acho que agora dá para me compor também pro secular. Tem essa área que tem vezes que dá essa loucura na gente. E às vezes Deus quer fazer a gente de exemplo. Eu lembro que uma vez eu tava com uma pessoa, ela falou assim: Olha, eu vou te levar num programa muito famoso. Que passava não, passa na TV Aratu às 2 horas da tarde. A gente conhece o programa, né? Com moleque. Não vou falar aqui pela ética. E aí essa pessoa tinha um contato indiretamente ou diretamente com o moleque, né? Que era o apresentador do programa, que era um programa muito requisitado, muito famoso na época. E falou assim: Eu tenho um menino aqui que é compositor. Ele falou: Pois bem, traga ele aqui que eu quero ver ele cantar ao vivo e apresentar uma. Perdão, ele falou assim: Eu quero ver se ele é compositor mesmo, eu quero que ele faça uma música pro meu programa. Me entregou esse desafio, fui pra piscina, entreguei na mão de Deus. Deus, pela misericórdia, acredita, me deu a composição, mas ele falou: Vou deixar você quebrar a cara. E aí eu fui no bairro que Duro. esse. Fui nesse bairro, fui no bairro que esse apresentador tava. Eu falei: Tá aqui. Ele falou: Mostra a música antes pro meu produtor. Se meu produtor aprovar, você aparece ao vivo para toda a Bahia. Se meu produtor não aprovar, você não vai aparecer. Aí eu cantei pro produtor, ele olhou pra mim assim, chegou pro ouvido do apresentador e falou: O menino é bom. E ali eu vi um futuro brilhante pra mim no secular. Falei: agora foi, agora estourou. Mas eu tinha uma Aos chamada. pratos, né? Exatamente. Eu já tava trocando o propósito pela proposta. Verdade. E aí ele falou: Tá preparado? Eu lembro que eu tava no bairro do Nordeste de Amaralina. Era uma sexta-feira, ele tinha um programa lá toda sexta-feira, né? E quando ele apontou a câmera pra mim, que ele me deu o microfone com vocês, um rapaz que veio lá de Itapuã, Isaías é um jovem, ele vai apresentar agora a música que ele fez pro programa. Aí eu cantei a música, apresentei, ele falou: Me passa teu contato, que eu quero te levar pro programa. Ele me chama no Instagram, passei o contato, chama ele no Instagram, e até a data de hoje ele nunca me levou no programa. No início eu não entendia, né? Quando eu cheguei na rua, né, no bairro, todo mundo famosinho, famosinho, famosinho. Eu falei: É isso que eu quero. Eu achava que era isso que eu quero, A fama. aquela glória, aquela sensação de prepotência, aquela sensação de poder absurda, né? E até hoje ele não me chamou. E eu E fico, você atrela isso a quê? eu atrelo isso que escolhido não tem escolha. Eu desviei a rota que nem Jonas. Eu tentei pular do barco, mas Deus, pelo seu amor e sua misericórdia para não me perder, ele não permitiu. Se ele abrisse as portas para a Bahia, para o secular, eu não estaria aqui. Eu cantaria o que eu não gostaria de cantar, escreveria o que eu não gostava de escrever, em vez de edificar, estaria matando. Qual a responsabilidade espiritual, Isaías, que você tem em conduzir o povo a louvar em corinhos? A responsabilidade, ela aumentou e vem aumentando. A gente tem uma expectativa que esse podcast alcance X pessoas, mas pode alcançar mais. Mas se alguém aí do outro lado estiver me ouvindo, ou cantando corinho, ou no clipe, ou no Instagram, ou no podcast, e estiver me ouvindo a voz de Deus, tá aqui um jovem que é exemplo. Casado, graças a Deus, há 5 anos com a Tainá e Cardim, pai do Levi Cardim. Meu filho tem 7 meses, pastora, e ele mais me ensina do que eu ensino a ele. Meu filho me ensinou uma coisa muito especial que eu queria compartilhar com vocês. Os primeiros dos 0 a 3 meses foi muito importante para mim entender que eu era pai, que agora eu sou pai. Essa transição, não sou mais um menino, agora eu sou pai. Eu tenho alguém que depende de mim, que precisa de mim. Isso vai entrar no assunto da responsabilidade que a senhora falou. E meu filho, né, eu aprendi que por vezes o choro dele não significa fome, frio ou a fralda. Às vezes o choro dele é só saudade É o da minha contato, né? presença,
Vem cá, pai, me abraça. Eu preciso estar contigo. E eu entendo hoje que, às vezes, a gente tem se afastado da presença de Deus. A gente quer orar quando as coisas tá dando errado, mas e quando tá dando certo? E quando tá dando certo? Você cruza os braços, você faz o quê? Você mantém um contato. E Levi tem me ensinado muito. Ele, antes de dormir, né? Ele dorme no berço dele, mas depois, quando dá 2 da manhã, ele começa a chorar. E chora de olho fechado. Aí eu já sei o que é. Me tira do berço e coloca na cama, porque a sua presença, meu pai e a minha mãe, é o suficiente. E assim como eu represento autoridade, segurança para o meu filho, isso é porque ele confia em mim. Eu demonstrei isso a ele na fala, nos gestos, na atitude. E eu quero te dizer uma coisa: você pode estar com o celular do ano, você pode estar com o carro que você sonhou, com a casa que você sempre quis ter, mas não perca o contato com seu pai. Não perca o contato com a presença. Amém. Não perca essa sede, essa fome de estar perto, perto de Deus, perto da casa de Deus, das coisas de Deus. Lembra? Ele tem saudade de você, saudade de te abraçar. E eu sei que quando meu filho crescer, eu vou ter saudade quando ele era pequeno, porque quando ele crescer, ele vai se sentir independente. Mas independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar ali. E essa é a responsabilidade. A responsabilidade agora tem crescido, né? A nossa música alcançou 750 mil visualizações. Nosso Instagram tá com 115 mil pessoas. E nosso TikTok 40 mil, né? E eu falei a Deus, aumenta as responsabilidades. Então hoje eu não posto mais qualquer coisa. Eu não posso falar mais qualquer coisa. Eu tenho que pensar. Porque a gente se tornou um espelho para uma geração. Termina Essa é a sendo uma inspiração, responsabilidade, né, para outras exatamente. pessoas. Exatamente. Quantos corinhos já composto por Isaías? Da última vez que eu contei, tinha 29. Tudo isso Eu só já? lancei uns 4. E tem algum guardado ainda que não foi composto, mas que Deus já te direcionou para fazer? Eu tô nessa transição. Um amigo falou, Isaías, coloca a caneta no óleo. Coloca a caneta no óleo porque você precisa voltar a compor. E agora as coisas dando um pouco certo, né? A gente vivendo essa vida movimentada. Eu olho às vezes pro violão, falo, eu tô com saudade. Tô com saudade de passar as madrugadas escrevendo. Hoje, por ter um filho, né, tão pequeno de 7 meses, eu também não consigo romper a madrugada. Mas esses dias minha irmã falou assim, mano, você lembra que pouca gente entendia seu chamado quando eu morava com a minha mãe, né? Antes de casar. Você lembra que você estava no meio das nossas conversas, na nossa resenha de família, e do nada você falava assim, levantava, família, peraí. Você pegava o violão e você sumia. A gente ia dormir, por vezes eu tentei entrar em casa e a porta estava trancada porque quem lá estava comigo achava que eu estava no quarto dormindo. Eu estava compondo, escrevendo, e parte das minhas composições, a maioria é oração, é testemunho, e é isso que eu tenho vivido da parte de Deus. Eu não posso perder essa essência, né? A essência de um adorador. Seria justamente essa próxima pergunta que eu iria fazer para você. O que jamais Isaías pode perder? A essência, as raízes. Deus é um Deus de provisão. Se faltar segunda, à noite ele provém. Se faltar na terça, na quarta ele provém. Do que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma, e né? perder a alma. Você pode correr atrás de dinheiro, de fama, de poder, mas se você deixar a presença de Deus, ninguém vai preencher esse vazio. E esses dias, né, eu fui no ministério, e isso me marcou muito, muito, muito. Meu filho estava para nascer, minha esposa estava já com 9 meses de gestação. Aí eu olhei pro meu tio ele é um funcionário de uma empresa muito grande, multimilionária, né, tanto no Brasil quanto fora, ele é técnico de implantação dessa empresa, ele tem muito contato lá dentro, só da minha família ele já colocou uns 3. Eu falei, na minha vez ele vai me colocar lá dentro também. Aí eu falei, tio,
meu filho vai nascer. Eu preciso de um emprego. Tainá já tá com 9 meses. Tem algumas coisas que ainda não chegaram dentro de casa. E esse negócio de cantar não tá dando mais certo, não. Agora eu preciso trabalhar, que eu preciso viver pro meu filho. Ele olhou pra minha cara, coçou a cabeça, deu risada e falou: Eu coloco eles, mas não coloco você. Eu guardei aquilo no coração, confesso que eu fiquei frustrado. Eu falei: Meu tio não tá entendendo que eu vou ser pai agora, eu preciso trabalhar. Agora é necessidade, não por mim, mas pelo meu filho. E com lágrima nos olhos, eu entendi que o não dele foi o não de Deus. Não. Não estou dizendo que o crente não precisa trabalhar, não pode trabalhar. Estou dizendo que o tempo que eu tinha com Deus, ele seria interrompido, ele seria roubado pela empresa, pela exigência. Um mês depois, eu lanço a música Quem Me Protege Não Dorme. E esses dias eu olhei para ele e falei: Obrigado por não ter me dado aquele emprego. Obrigado, porque agora, dia 7, eu vou estar no Rio de Janeiro. Eu teria que pedir demissão e ia te queimar na empresa. E ele falou: É verdade, sobrinho. É verdade. Então Isaías não pode perder essa essência. Aí você vai vendo o mover de O Deus mover de Deus. te trazendo para edificar vidas através do louvor, levar, né, esses corinhos para tantas pessoas com o intuito e com o objetivo da edificação de pessoas. Agora, quando você entra ali no palco, né, para louvar, participar de um show, o que você espera no mover daquelas pessoas que estão ali para receber o Isaías, para cantar junto com o Isaías? Eu espero batismo com o Espírito Santo. Eu espero cura. Eu espero perdão. Porque se tem uma coisa que está adoecendo hoje as pessoas é a falta de perdão. É um assunto que ninguém fala, é um assunto que ninguém toca. Mas o nome de Jesus faz isso. É por isso que quando eu lancei a música Que Me Protege Não Dorme, eu deixei bem claro: é no nome de Jesus que surdo virá, paralítico levantará e cego enxergará. Nos conte mais sobre Quem Te Protege Não Dorme, que está fazendo o maior sucesso, as pessoas estão, né, cantando junto esse corinho. Eu quero dizer que eu não esperava esse sucesso aqui. Para algumas pessoas de fora é repentino, né? A gente tá no podcast quase 1 hora e a senhora pode perceber um pouco da minha história, pode ouvir um pouco, mas geralmente eu tinha mania de lançar minhas composições voz e guitarra. E aí eu lembro que, como todas as composições, um dia de segunda-feira, eu fui e coloquei no Instagram, e aí em 3 dias bateu assim, coisa de 100 mil visualizações. E aí não tinha recursos financeiros para lançar o Quem Me Protege Não Dorme. Aí eu fui orar ao Senhor, busquei ao Senhor, e aí um amigo chamou assim no Instagram e disse: E é isso, Deus está querendo que você se mova. Aí tá, vamos se mover. Orando, aí um amigo falou: Você já gravou um clipe? Quer gravar clipe? Falei: Nunca gravei um clipe, minhas músicas sempre foi áudio e capa. Eu falei: Quanto vai ficar a brincadeira? Ele falou: Fique tranquilo que a gente se resolve depois. Eu falei: Falta o som. O meu saxofonista, né, que é o Eros, Deus abençoe sua vida, né, e toda a equipe, essa banda maravilhosa. Ele falou: Isaías, o som eu ajeito. Eu tenho uma mesa digital, a gente leva, eu tenho uma estrutura. Então, assim, a gente grava música sem muito recurso, sem muito recurso financeiro, sem ajuda de A, de B, sem empresário, sem gravadora. E aí a gente lançou em 5 dias no YouTube, já tinha alcançado a marca de 10 mil no YouTube. No Instagram, em 3 dias, já tava o áudio em alta, né? Foi coisa. Os blogueiros, os influenciadores cristãos repostando, os cantores, muitos cantores renomados. E falar: Essa é a sua essência, Isaías. É isso aí, né? Eu tô aqui do Rio, eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui em Manaus, estou escutando sua canção. E é isso. Quem Me Protege Não Dorme. Ela tem sido, acredito que, uma volta. Uma abertura para os cantores, uma lembrança para os pregadores, a gente voltar à raiz. E também uma mensagem para dizer às pessoas que lembre, o Deus que te protege, ele não dorme, não dormita, não descansa, né? Tem coisa que é para dar errado, né? Mas acaba dando certo, tem coisa que é para dar certo.
também acaba dando errado, porque eu aprendi que às vezes porta fechada não é sinal de perca, mas é sinal de livramento. Queridos, estivemos aqui conosco esse jovem cantor gospel, Isaías Cardim, que está arrebentando com os corinhos evangélicos, trazendo toda uma nova geração a cantar e a louvar e a engrandecer o nome do nosso Deus. Então, muito obrigada, Isaías. Foi um tempo precioso que passamos juntos e volte sempre aos nossos estúdios. Obrigado, pastora Nazaré. Obrigado, Pode Fé TV, toda a equipe, minha família, a todos os seguidores, que vocês compartilhem, que vocês escutem esse podcast e que façamos, né, chegar em lugares que não imaginávamos. Obrigado. Em nome Eu de acredito que Jesus. retornaremos a essa mesa, a essa conversa para contar o próximo sucesso, né? Com certeza. Obrigada a todos.